Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre dimensionamento geotécnico de estacas. Então, na aula passada, a gente finalizou o dimensionamento geotécnico de fundações superficiais, né? Hoje a gente vai entrar no dimensionamento geotécnico desse tipo de fundação profunda, que são as estacas, certo? Mas eu acho interessante, antes da gente começar a, a introduzir esse novo assunto, né, a gente recapitular aquela conversa breve que a gente teve lá no início do nosso curso, né, de fundações, sobre o que são o dimensionamento geotécnico e o dimensionamento estrutural, certo? Quando a gente vai fazer um projeto de fundação, a gente vai precisar de algumas informações, né? E essas informações, muitas vezes, parte delas são fornecidas através dos ensaios que a gente realiza, como o ensaio SPT, por exemplo. Com base no ensaio SPT, a gente vai obter a resistência do solo, certo? Então, com a resistência do solo em mãos, o que a gente vai fazer? A gente vai dimensionar o nosso elemento de fundação, ou seja, a gente vai atribuir dimensões em função daquela resistência do solo, ou seja, de forma que eu consiga distribuir essas tensões e essas tensões sejam menores ou iguais à tensão admissível do meu solo. Isso tanto para a fundação superficial quanto para a fundação profunda, certo? Então, depois que a gente faz o dimensionamento geotécnico, a gente já obtém o dimensionamento, a gente já obtém as dimensões do meu elemento de fundação, seja ele uma sapata, seja ele um elemento de estaca, por exemplo, certo? No entanto, a gente fazendo dimensionamento geotécnico, a gente está assegurando que o nosso elemento de fundação não vai romper em relação ao solo, ou seja, o solo não vai entrar em colapso. Porém, a minha peça, o meu elemento de fundação em si, ele também não pode romper, ou seja, aquele elemento de concreto ou concreto armado, né, como uma estaca, uma sapata ou um bloco de coroamento, ele também não pode romper. Não adianta nada o solo ser capaz de suportar e a minha fundação romper lá na parte estrutural, certo? Então, por conta disso, a gente tem uma segunda etapa de dimensionamento, que seria o dimensionamento estrutural, e que a gente vai ver posteriormente, certo? Então, o que seria uma estaca? Né? Uma estaca é um elemento esbelto, né, que tem como função transmitir a carga dos pilares para o solo, certo? Então, por que é interessante a gente trabalhar com estacas? Então, muitas vezes a gente faz um ensaio de sondagem e a gente verifica algumas situações que acabam nos informando, né? A gente acaba chegando à conclusão, aliás, que aquele solo ele não vai ser adequado para uma fundação superficial. E quando isso acontece? Acontece, por exemplo, quando a gente tem um solo que na sua superfície ou próximo da superfície, a resistência dele é muito baixa, né? Então eu tenho uma resistência admissível muito baixa e eu precisaria de sapatas muito grandes, por exemplo, né? Acabaria tornando inviável eu fazer esse tipo de dimensionamento, né? Outra situação que pode inviabilizar as fundações superficiais é quando a gente tem, por exemplo, o lençol freático acima da cota onde eu precisaria apoiar as minhas estacas, né? Então você teria problema já durante a sua execução. Então imagina, você está fazendo a escavação lá, essa escavação muitas vezes ela é manual, e conforme você vai escavando, vai desmoronando aquela cava que você está fazendo, né? E vai enchendo de água. Então acaba tornando inviável esse tipo de solução, certo? E é muito comum a gente receber um ensaio de sondagem. Muitas vezes você pega o projeto estrutural, o carregamento nem é tão grande assim. Mas você recebe o seu ensaio de sondagem e você verifica que lá nos primeiros 8, 10 metros, o solo tem uma resistência extremamente baixa. Então, para eu conseguir alcançar um solo de resistência adequada, vai ser necessário eu atingir profundidades muito elevadas. Então, nesse tipo de situação, a gente vai ter que optar, por exemplo, por um tubulão, né? Ou o mais comum hoje em dia, né, é a gente optar por fundações em estacas, certo? E quando a gente fala de estacas, a gente tem diversos tipos. Nós temos as estacas Strauss, a estaca raiz, a estaca do tipo hélice contínua, temos estacas cravadas, né? Então, são estacas que são fixadas por percussão.
você pode utilizar, por exemplo, um perfil metálico. Esse perfil vai ser cravado, né, utilizando a percussão. Você pode utilizar estacas de madeira, estacas pré-moldadas. Então, vai depender também do tipo vai depender das condições que você tem para o seu projeto, certo? Mas independente do tipo de estaca que a gente estiver abordando, né, todas elas vão ter o mesmo princípio de dimensionamento, né? Elas são fundações indiretas. Por quê? Porque elas transmitem as tensões para o solo através do atrito lateral. Então, de forma simplificada, para a gente começar a entender, né, vamos fazer um esqueminha de uma estaca aqui. Normalmente, quando a gente trabalha com uma estaca, né, aqui a gente tem o solo. Normalmente, quando a gente trabalha com uma estaca, a gente costuma dimensionar blocos de coroamento, certo? Muita gente confunde os blocos de coroamento com as sapatas, mas na prática eles têm função completamente diferente, tá? Então, ó, desse bloco de coroamento, eu vou fazer, nesse bloco de coroamento, eu vou fazer o apoio do meu pilar. Vou apoiar o meu pilar sobre esse bloco de coroamento. A minha estaca vai ser fixada nesse bloco. Vamos imaginar aqui um bloco bem comum, que é um bloco com duas estacas, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma carga, vamos imaginar um exemplo mais simples possível para a gente começar a compreender esse assunto, né? Vamos imaginar que a gente tem um pilar centrado com esse bloco, né? Então, aplicando somente uma carga concentrada, MK, aqui. Essa carga vai ser transferida para o meu bloco de coroamento, né? E o bloco de coroamento ele tem como única função transmitir essa carga recebida dos pilares para as minhas estacas. Então, a função do bloco, na verdade, não é de transmitir essa tensão que vai ser essa tensão de contato entre o bloco e o solo, né? Semelhante ao que acontece com uma sapata, por exemplo. Então, ele tem como função transmitir essa carga, né? Ele vai ser solicitado a compressão, no caso aqui do nosso exemplo, né? Então, através dessas bielas comprimidas, e aliás, a gente até vai entrar nesse assunto quando a gente estiver vendo o dimensionamento estrutural, através das bielas comprimidas, ele vai transmitir essa carga de compressão para as estacas, certo? Então, as estacas, em relação ao dimensionamento geotécnico, ela tem dois mecanismos resistentes. O primeiro que a gente vai abordar aqui, é a resistência de ponta. E a resistência de ponta fica bem tranquilo para a gente entender, né? Porque ela é semelhante, né, à resistência de uma sapata. É lógico, o mecanismo de ruptura do solo vai ser completamente diferente, né? Mas eu digo que é semelhante porque é uma tensão de contato entre uma área que está se apoiando sobre o solo e o solo. Então, a sapata vai transmitir esse carregamento para o solo vai devolver essa reação em forma de tensão, certo? Então, ó, já dá para a gente começar a entender o que é interessante a gente pensar no dimensionamento geotécnico e estrutural de uma estaca, né? Então, quanto maior for o diâmetro dessa minha estaca, maior vai ser a capacidade dela de ter essa resistência de ponta, de proporcionar essa resistência de ponta, certo? Quanto mais eu aumentar essa área, né, menor vai ser essa tensão que ela vai transmitir para o solo, né? Então, maior vai ser a resistência da minha estaca. A outra resistência que a geotécnica, que a estaca tem, é a resistência devido ao atrito lateral, certo? Então imagina que eu executei uma estaca e independente do tipo de estaca que a gente adotar,
a gente vai poder contar, né, vai depender muito do solo, o quanto esse solo vai ser capaz de resistir ao atrito, proporcionar de atrito com a estaca ou não. Mas a gente, em geral, normalmente a gente pode contar com essa resistência devido ao atrito, né? Então, o que seria isso? Imagina, por exemplo, que eu fixei a minha estaca, né? E inicialmente a gente tem um carregamento muito baixo, como por exemplo somente do peso do bloco, né? Aplicado sobre essa estaca. Então, quando a gente executar a nossa estrutura e ela aplicar a reação de apoio, o que vai acontecer? A reação de apoio vai tender a empurrar para baixo. No entanto, esse solo que está envolvendo a minha estaca, ou seja, esse solo ao redor de toda a minha estaca, ele vai oferecer um atrito. É como eu empurrando essa caneta aqui, tentando fazer ela descer, mas o atrito da caneta com os meus dedos, eles impedem que isso aconteça, né? Então, é um fenômeno semelhante a isso que vai acontecer em relação à estaca com o solo, certo? E muitas vezes, dependendo da nossa estaca, dependendo do solo, essa resistência ao atrito, isso é comum, aliás, essa resistência ao atrito vai ser maior do que a resistência de ponta, né? Então, o que vai influenciar nessa resistência ao atrito? É lógico que tem os parâmetros geotécnicos que a gente vai ver mais à frente, né? Como calcular isso daí, como levar isso em consideração. Porém, independente do tipo de solo, né? Quando eu recebo o ensaio de sondagem, eu não consigo escolher qual solo que eu vou trabalhar, né? Essa daí é uma variável fixa lá do meu problema, né? A minha obra vai ser executada ali, então eu tenho que me virar para poder projetar as fundações atendendo àquele carregamento e atendendo aquelas condições de solo. Mas o que eu consigo alterar no meu projeto, o que eu consigo trabalhar no meu projeto de forma que eu possa alcançar essa resistência, essa resistência necessária para poder apoiar a minha estrutura, né? Então, ó, se a gente está falando aqui de uma resistência devido ao atrito, o que vai aumentar, o que eu posso mexer no meu dimensionamento e que vai aumentar o atrito a área de atrito do solo com a minha estaca. Então, quanto mais comprida, né, quanto mais profunda for a minha estaca, maior vai ser essa área de contato, né? E ela vai ser igual à profundidade da minha estaca vezes o perímetro da minha estaca, certo? Então, quanto maior a área da minha seção transversal, maior vai ser a resistência de ponta, né? Porque eu estou aumentando a base da minha sapata, e maior também vai ser a resistência devido ao atrito. Então, muitas vezes, né? Então, por isso que eu falo que cada projeto é um projeto único. Então, muitas vezes você tem um determinado tipo de equipamento que você vai ter que trabalhar e você tem restrições em relação à profundidade, por exemplo. Vamos supor que o meu carregamento é pequeno e a resistência do meu solo não é muito baixa e eu queira trabalhar com estaca do tipo broca, né? As estacas do tipo broca são estacas escavadas manualmente. Então, o que acontece? Eu tenho uma limitação de 3, no máximo 4 metros de profundidade que eu posso utilizar esse tipo de estaca. Então, muitas vezes, para não ter que aumentar essa profundidade, é mais interessante eu aumentar o diâmetro, né? Então, você vai ter que ir trabalhando com essas variáveis de forma a conseguir proporcionar a melhor solução possível para o seu projeto de fundações, certo? Agora vamos falar sobre o cálculo do número de estacas, né? O número de estacas ele vai ser determinado em função da carga admissível da minha estaca e em função da carga no pilar, certo? Essa carga da carga no pilar mais a carga do peso próprio, né? Então, ó, muitas vezes você vai ter uma flexibilidade de poder escolher quantas estacas você vai adotar no seu bloco de coroamento. Você pode trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5 estacas, né? Dentro desse mesmo bloco de coroamento. Porém, em algumas situações, você vai ter limitação da carga admissível dessa estaca, né? Vamos citar alguns exemplos aqui. Então, isso acontece, por exemplo, quando você trabalha com estacas pré-moldadas, né?
Quando você trabalha com estacas pré-moldados, né, levando em consideração que você tem que considerar o dimensionamento estrutural, essas estacas pré-moldadas você já compra ela pronta. Então não tem como você falar, eu quero que essa estaca resista a tantos MPa. Né? Muitas vezes o fabricante ele até consegue uma certa flexibilidade, aumentando lá a quantidade de barras de aço que vão ser acrescentadas nessa estaca e aumentar, por exemplo, a resistência à tração dela. Né? Mas não tem muita. Você não consegue aumentar muito essa resistência, além da resistência que está disponível, que está sendo mostrada lá no catálogo do fabricante que você quer trabalhar. Então vamos supor que você tem um carregamento extremamente elevado e você, analisando todas as estacas pré-moldadas que são informadas ali no catálogo do fabricante, você verificou, por exemplo, que apesar de você estar trabalhando com uma carga centrada, né, uma carga sem momento, nenhuma daquelas estacas vai ser capaz de fornecer a resistência que você precisa, trabalhando com somente uma estaca. Então, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir. Então, se somente uma estaca não atende ao dimensionamento estrutural, muitas vezes você tem que utilizar duas. Se duas não forem suficientes, você tem que utilizar três. Se três não for suficiente, você tem que utilizar quatro, e assim sucessivamente. Certo? Porém, o que acontece? Você tem outras situações também, como quando você tem restrição em relação ao método executivo. Então, lembra das estacas do tipo broca, que a gente comentou, né? Que são estacas que muitas vezes são executadas manualmente. Né? Então, em função disso, a resistência dela, inclusive a resistência de cálculo, ela é menor. Isso é levado em consideração nos coeficientes de segurança, certo? Então, essa resistência é menor, né? E a profundidade que você pode atingir, ela também é limitada. Né? Então, você vai trabalhar com 3, sendo muito otimista, 4 metros de profundidade. Então, se você tem essa limitação em relação à profundidade, né, aliás, você vai ter uma limitação também em relação ao diâmetro, né, porque o diâmetro é em função do trado que o cara vai utilizar lá para escavar. O que acontece? A capacidade de carga dessas estacas, elas são muito pequenas, mas muitas vezes o seu cliente ele não quer gastar, por exemplo, para contratar um método executivo, como, por exemplo, uma estaca do tipo raiz ou estaca Strauss. Às vezes a obra é muito pequena, não justifica você contratar um sistema como esse, por exemplo, como a estaca do tipo hélice contínuo, porque só para você trazer o equipamento para dentro da sua obra, vamos supor que fosse para ele furar 5 metros, né, você já paga um valor extremamente alto de mobilização. Então, para poder viabilizar a contratação desse tipo de serviço, você tem que ter uma obra muito grande, porque daí acaba se diluindo ali no custo da sua obra. Né? Mas voltando aqui ao exemplo da nossa obra pequena, o que vai acontecer? Muitas vezes, para você conseguir trabalhar com estacas do tipo broca, você vai ter que dividir em uma quantidade maior de estacas. Então, eu não vou conseguir fazer blocos de coroamento com somente uma estaca. Talvez eu tenha que fazer blocos de coroamento com 4 estacas. Certo? Em outros tipos de projeto, você vai ter uma flexibilidade para poder escolher o número de estacas. Porém, essa escolha, ela sempre tem que levar em consideração a proposta mais econômica, certo? Porque muitas vezes você tem um projeto, né? Como, por exemplo, um projeto de uma torre de linha de transmissão. Muitas vezes essas torres que são executadas em áreas rurais, né? Mas independente de ser em áreas rurais, você tem algumas restrições em relação ao deslocamento, certo? Muitas vezes você está muito longe de um centro urbano e você tem que optar, aliás, você está muito, essa fundação vai ser executada em um local muito longe de onde você está trabalhando, do seu escritório. Às vezes você tem um escritório aqui em Cuiabá, essa fundação vai ser executada lá no Rio Grande do Sul. O que você tem que fazer nesse tipo de situação? É interessante você ligar, né, para empresas da região que executem fundações e perguntar quais são os tipos de soluções disponíveis para aquela região. Será que lá é mais comum e mais econômico trabalhar com estaca cravada, né, estaca por meio de cravação?
Ou será que é mais comum trabalhar com hélice contínua? O que fica mais barato se executar lá? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer simulações. Então, eu vou fazer junto com vocês aqui mais à frente uma planilha, né? A gente vai aprender a calcular à mão, a fazer o dimensionamento geotécnico à mão dessas fundações em estaca. Posteriormente, a gente vai fazer essa planilha juntos, certo? Então, ó, com uma planilha, por exemplo, né, você consegue automatizar esse tipo de cálculo e você consegue fazer simulações, né, de forma que você vai fazendo tentativas até você obter o dimensionamento mais econômico, né? Então, muitas vezes, essa resposta, a melhor solução, você não obtém na sua primeira tentativa. Então, é como você começar a tentar resolver o problema com um bloco de somente uma estaca, certo? Muitas vezes esse bloco você trabalhando com somente uma estaca, você você vai conseguir alcançar a resistência que você precisa, mesmo que para uma profundidade muito elevada, mas essa solução vai ser a mais econômica. Por quê? Porque muitas vezes eu preciso atravessar 8, 10, 12 metros só para chegar no solo resistente, né? Muitas vezes aqueles primeiros 8 metros de profundidade não contribuem quase nada com a resistência, porque era um solo de resistência muito baixa, certo? Por outro lado, em algumas situações, vai ser mais interessante você dividir, porque em alguns casos você consegue encontrar solos de resistência maior já nos primeiros metros de profundidade. Então, nesse caso, pode ser mais interessante você fazer essa distribuição da quantidade de estacas, certo? Mas como que a gente chega a essa conclusão? É interessante a gente fazer umas 4 tentativas, né? Fazer alguns dimensionamentos e verificar, dentre esses dimensionamentos, qual dimensionamento que eu vou ter um comprimento total de estacas menor. Então, como que a gente vai poder concluir qual que vai ser a minha solução mais econômica? Eu faço lá uma tentativa com um bloco de uma estaca, depois faço uma tentativa com um bloco de 2, 3, 4 estacas. No final, eu vou somar para cada uma dessas soluções propostas qual vai ser a quantidade de escavação total, certo? Ou a quantidade total, né, de estacas que eu vou ter que... Aliás, qual o comprimento total, somando todas as estacas do meu bloco, né, e comparar. Então, normalmente, aquela solução que me proporcionar uma quantidade de escavação menor e, consequentemente, um comprimento total de estacas menor, vai ser a solução mais econômica, certo? Então, cada projeto é um projeto diferente. Você precisa estudar muito bem as condicionantes, levando em consideração, inclusive, o método executivo, para daí você fazer a proposta da solução mais coerente, certo? Uma outra recomendação que é muito importante da gente seguir é a gente não utilizar estacas de diâmetros diferentes em um mesmo bloco, né? Então, o que vai acontecer se utilizar estacas de diâmetro diferente? O que vai acontecer é que uma estaca vai ter uma resistência diferente da outra, né? E isso vai influenciar, inclusive, no dimensionamento do meu bloco, né? Quando a gente faz o dimensionamento do bloco, vocês vão ver, quando estiver vendo o dimensionamento estrutural, que a área de contato da estaca com o bloco influencia na resistência do meu bloco. Ou seja, ela vai poder aumentar ou diminuir a minha biela comprimida. Tá? Mas esse é um assunto que a gente vai ver em maior profundidade quando a gente estiver vendo o dimensionamento estrutural de blocos de coroamento. Certo? E é importante aqui, ó, a gente está falando muito de bloco, né? É importante a gente não confundir com o bloco que a gente aprendeu a dimensionar até agora. Aquele bloco que a gente viu lá no primeiro módulo é um bloco de concreto simples, né? Um bloco de fundação superficial. Esse bloco que a gente está vendo agora é o bloco de coroamento. Ele tem como função transmitir a carga do pilar para as minhas estacas, certo? Ele não é o elemento principal desse meu sistema de fundações, certo? Uma outra recomendação é que blocos de apenas uma estaca sejam ligados a blocos vizinhos por 2 vigas ortogonais, né? E principalmente quando a gente tem
quando a gente tem momentos, né? E que blocos com duas estacas sejam ligados a um bloco vizinho por pelo menos uma viga ortogonal. O que acontece? Vamos imaginar aqui um exemplo onde ocorra esse tipo de situação. Então, ó, aqui a gente viu o nosso bloco de coroamento em vista, né? Vamos imaginar esse mesmo bloco de coroamento aqui, só que desenhado em planta. Vou trocar a ferramenta aqui. Então, esse é o nosso bloco de coroamento. Como a gente fez um bloco de coroamento de duas estacas, né, vamos desenhar aqui duas estacas circulares, tá? Mas não quer dizer que as estacas tenham somente esse formato. São diversos os formatos que a gente pode trabalhar. Então, aqui a gente tem o bloco em planta. Aqui a gente tem o bloco em planta. E como referência, ó, vamos desenhar aqui o eixo X e o eixo Y. Se sobre esse bloco for aplicar somente carga de compressão centrada, né, não tem muito problema, o formato não vai ter muita influência a forma como eu vou dispor essas estacas, certo? Essas vigas de equilíbrio, essas vigas de travamento, elas têm uma importância menor. No entanto, se a gente levar em consideração que a nossa obra tem excentricidades, a gente não vai conseguir eliminar a atuação do momento fletor. Então, por conta disso, ó, que existe essa recomendação de a gente utilizar essas vigas de travamento, né? Essas vigas de equilíbrio nos nossos blocos de coroamento. Então, vamos desenhar aqui um momento fletor atuando em torno do eixo Y. Então, ó, ele vai fazer isso daqui com a minha sapata, com o meu bloco, certo? E quando ele faz isso, ó, o que vai acontecer? Como ele está atuando nesse sentido, ele vai... Vamos desenhar aqui o momento dessa forma para ficar mais fácil de compreender, né? A gente tem a carga de compressão atuando aqui no CG do meu bloco, e eu tenho também esse momento, né? O que esse momento vai fazer? Ele está puxando aqui, ó, ele está rodando, tentando rodar esse meu bloco, né? Quando ele faz isso, ele vai tentar levantar essa estaca e vai apertar ainda mais essa daqui, né? Então ele vai aliviar a carga de compressão dessa estaca e vai aumentar a carga de compressão nessa daqui, certo? Mas isso não é problema, eu dimensiono as minhas estacas para poder resistir ao efeito desse momento, né? Então, ó, o que é interessante a gente levar em consideração? Que quanto maior a distância entre essas estacas, maior vai ser a capacidade dela de absorver, do bloco de absorver esses momentos. E menores vão ser as cargas de compressão nessas estacas devido ao efeito do momento. Mas agora vamos imaginar que a gente tem aqui momento atuando também nessa direção, né? Então ele está fazendo, está tendendo a girar assim o meu bloco de coroamento. E o que vai acontecer? Ó? Se ele está tendendo a girar dessa forma, né? E o CG das minhas estacas, eles estão alinhados, eles estão posicionados na linha neutra do meu bloco, né? Então, o que vai acontecer é que esse bloco ele não vai estar em equilíbrio, certo? Então, como esse bloco não está em equilíbrio, ou eu coloco mais estacas, ou eu coloco outros elementos estruturais para poder estabilizar em relação a esse esforço, certo? Então, ó, o que acontece, né? Relembrando aqui o conceito de momento, certo? O momento, ele é uma força vezes uma distância, né? Então, a gente vai ter um braço de alavanca e uma força perpendicular a ele, certo? No entanto, ó,
qual que é a distância aqui do CG da minha estaca para o CG do meu bloco em relação a esse momento? É nula. Né? Ela está justamente posicionada aqui no CG do meu bloco. Então, se eu não quiser fazer um bloco de 4 estacas para poder resistir a esse momento em torno de X, eu tenho que fazer vigas de travamento. Então, ó, quando a minha obra me possibilita isso, eu posso dispor esse bloco aqui de vigas. Essa viga tem que ser ligada a outro bloco. De forma que todo esse momento aqui atuando segundo X, ele vai poder ser absorvido por essa viga de travamento, certo? Então, por conta disso, ó, quando a gente tem blocos com 2 estacas, a gente tem que dispor de pelo menos uma viga ortogonal a esse bloco. No entanto, se a gente estiver trabalhando com blocos de apenas uma estaca, o que vai acontecer? Então, esse bloco de uma estaca, ele não vai ter essa capacidade de absorver esses momentos, certo? Mas vamos supor que eu tenho um momento atuante. Esse momento ele não é desprezível, né? A não ser que eu queira fazer uma ligação rotulada. Aí eu não tenho problema, né? Eu não vou transferir, eu vou liberar a rotação, né? Vou permitir que a minha base, que a base do meu pilar rotacione aqui junto ao bloco, né? Dessa forma eu não transfiro o momento para o bloco. Mas caso contrário, eu tenho que trabalhar. Eu verifiquei que é interessante trabalhar com um bloco de somente uma estaca, mas eu não consigo trabalhar com uma base que não seja engastada, ou seja, que vai transmitir momento para o meu bloco. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com essas vigas, né? Tanto numa direção quanto na outra. Então é lógico que essas vigas elas têm que ser ligadas a outros blocos, certo? Então é a mesma situação que a gente viu aqui para o bloco de 2 estacas, né? Então, ó, se a gente tem um momento fletor atuante, se a gente tem um momento fletor atuante sobre esse bloco, opa, tem que ficar centralizado, né? Se a gente tem um momento fletor atuante nesse bloco, vamos supor que ele está girando aqui em torno do eixo X. O que acontece? O CG da minha estaca, ele está no CG do meu bloco, né? Então não tem capacidade de fazer essa... Então ela não vai ter essa capacidade de absorver esses esforços de momento. No outro sentido, vai acontecer a mesma coisa, certo? Então, se a minha base é uma base de um pilar engastado, ou seja, de um pilar que vai transmitir momento para o meu bloco, eu tenho que dispor de vigas de travamento, certo? Dessa forma, a gente consegue trabalhar com blocos de uma estaca ou de 2 estacas, mesmo quando a gente tem a atuação do momento fletor, certo? Então, ó, o que é interessante a gente fazer? É interessante a gente sempre buscar dimensionar o nosso bloco de coroamento para a quantidade de stacks que me proporcione o dimensionamento mais econômico, né? Ou seja, que vai me proporcionar uma escavação menor, certo? A partir dali eu posso adequar, né? Eu posso adequar a minha proposta, né? A minha solução
em função dos esforços que a gente tem atuante, por exemplo, dispondo dessas vigas de equilíbrio, certo? E aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui um bloco de coroamento com somente uma estaca, né, com vigas ortogonais em duas direções, porém, se o meu bloco de coroamento tiver duas estacas, eu posso dispor de viga em somente uma direção, sempre ortogonal à direção do meu bloco, certo? Então, aqui a gente tem algumas sugestões, né, de como posicionar essas estacas dentro do bloco de coroamento, certo? Então, depois que a gente escolheu a profundidade da estaca, o diâmetro, né, a gente fez todo o dimensionamento geotécnico, e a gente já escolheu com quantas estacas a gente vai trabalhar, a gente tem que fazer o detalhamento da geometria do meu bloco, né? Então, o que vai acontecer? Dentre a quantidade de destaques, levando em consideração a quantidade de destaques que eu tenho várias possibilidades de geometrias possíveis para o meu bloco. Lógico que, dependendo da situação, uma vai ser mais interessante, né? Dependendo da situação, a outra pode ser mais interessante. Então, quando eu tenho um bloco com duas estacas, né, eu não tenho muita possibilidade de variação, né? Eu vou ter que trabalhar com um bloco, normalmente aqui, com estacas normalmente dispostas nesse formato. Então, depois de considerar tudo isso que a gente viu, vamos supor que a gente verificou que a alternativa mais interessante entre as possíveis eram os blocos com três estacas. Dessa forma, a gente vai ter essas duas opções, né? Posso fazer as estacas aqui alinhadas ou posso trabalhar com elas dessa forma, certo? Nessa segunda opção, a gente tem um formato mais simples e fácil de ser executado, né? Porque para eu poder fazer um bloco aqui para conter essas estacas, preciso de um bloco de seção retangular. É bem tranquilo de executar. Na primeira opção, eu tenho um bloco aqui com um formato um pouco mais diferente, né? Então, essa armadura vai ser um pouco mais complicadinha para ser executada, né? Não vai ser difícil, mas vai ser menos simples do que a armadura que eu teria aqui nessa primeira opção, né? Mas eu tenho que levar em consideração não somente a facilidade de execução, mas também os esforços. Aliás, eu tenho que levar em consideração principalmente os esforços que vão estar atuando sobre esse bloco, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma situação onde eu tenho um momento fletor muito baixo, né, e atuando em somente uma direção, certo? Ou então eu tenha uma fundação rotulada, né, que a gente vai considerar que não está transmitindo um momento fletor para a minha fundação. Então, nesse tipo de situação, vai ser mais interessante eu trabalhar com essa segunda opção. Por quê? Porque se eu tenho um momento fletor aqui em torno, já que ele está disposto nessa direção, né, em torno do eixo Y, né, o que vai acontecer? Eu tenho aqui duas estacas, né, as estacas de extremidade, que têm uma distância D, né, do CG dessa estaca em relação ao CG do meu bloco. Então, eu tenho aí um braço de alavanca, né, que vai proporcionar a capacidade de absorver esses esforços de momento, certo? Então, nessa situação, o mais interessante seria optar por esse bloco, por essa geometria. Porém, vamos imaginar que eu tenho um bloco com momento atuante em relação às duas direções. Tem um momento aqui tendendo a girar em torno de Y e momento tendendo a girar em torno de X. O que vai acontecer? Eu não vou poder trabalhar, não vai ser interessante trabalhar com esse bloco, né? A não ser que eu trabalhe, que eu aplique as vigas de travamento, mas aqui a gente está falando somente do bloco, né? Então, se eu utilizar essa geometria de bloco, né, o que vai acontecer? Para o momento em torno de Y, tá ok. Eu tenho aqui duas estacas com um braço de alavanca em relação à geometria do bloco. Porém, na outra direção, né, eu tenho as minhas estacas com CG coincidindo com o CG do bloco. Então, eu não tenho o braço de alavanca aqui para combater o momento em torno de X. Certo? Nessa outra opção, não. Aqui, em relação ao momento em torno de X, o que vai acontecer? Na parte inferior, eu tenho uma estaca aqui que tem uma distância em relação o CG, tem uma distância do CG da minha estaca em relação ao CG do bloco, e na parte superior eu tenho duas estacas resistindo a esse momento, certo? Então fica bem interessante aqui, quando a gente tem um momento em torno de X. E quando a gente tem um momento em torno de Y, né,
eu tenho essas duas estacas aqui, ó, que tem essa distância d sobre 2 para o CG do meu bloco. Então, tanto para uma situação quanto para outra, a gente vai ter essas estacas com braço de alavanca para suportar, para poder absorver esse momento, tanto em torno de x quanto em torno de y, né? Então, muitas vezes, trabalhando com um bloco como esse daqui, eu poderia eliminar a necessidade de uma viga de travamento, certo? E quando a gente trabalha com blocos com 4 estacas, a situação é semelhante, né? Então, ó, se eu tiver momento atuando segundo as duas direções, eu tenho, né, se eu não quiser trabalhar com viga de travamento, eu tenho que trabalhar com essa geometria aqui. Por quê? Ó? Porque nessa geometria, ó, tanto numa direção quanto na outra, eu tenho estacas aqui com um braço de alavanca em relação ao CG do meu bloco, certo? Então, ó, se eu tiver momento aqui em torno de x, eu tenho as estacas de cima e as estacas de baixo com um braço de alavanca entre elas que vai me proporcionar essa capacidade de absorção dos esforços. Na outra direção, a mesma coisa. A segunda opção, ela seria mais interessante se a gente tiver momento somente em uma direção, né? Aliás, vamos supor que eu tenha momento somente em torno de y. E o carregamento axial que é aplicado, né? Então, nessa situação, ó, vai ser mais interessante esse bloco. Por quê? Porque em torno de y, eu vou ter uma geometria que também, assim como a primeira é fácil de ser executada, né? Eu vou ter, ó, duas estacas distantes do meu CG, tanto para um lado quanto para o outro. Então, isso vai aumentar a capacidade do meu bloco de absorver o momento fletor em torno do eixo Y, certo? O momento atuante em torno do eixo Y. E a gente pode, essa quantidade de estacas, né, ela pode ser muito maior, né, dependendo do tipo de projeto que eu estou trabalhando, né? Quando a gente tem blocos com 5 estacas, né, o que vai acontecer? Se eu dispor os blocos, as estacas dessa forma, né, eu vou ter uma resistência maior em torno do eixo Y, né? Porque girando aqui em torno do eixo Y, ó, eu tenho 3 estacas para baixo e 2 estacas para cima. Em torno do eixo, perdão, em torno do eixo X, né? Em torno do eixo Y, a situação não vai ser muito diferente. Eu vou ter aqui 2 estacas para um lado e 2 estacas para o outro, certo? Então, essa geometria aqui, ó, seria interessante para quando a gente tem um momento atuante maior aqui em relação ao eixo X, certo? Porque eu vou ter 3 estacas aqui na parte inferior, né? E essas estacas excêntricas em relação ao meu bloco, ou seja, proporcionando aí um braço de alavanca, né? Porém, se a gente trabalhar com esse formato aqui, né, na segunda opção ou com a terceira opção, o que vai acontecer? A minha estaca central, ela não vai contribuir em relação a essa capacidade de absorção dos momentos. Porque o CG dela, tanto nessa opção quanto nessa daqui, o CG dessa estaca central está coincidindo com o CG do bloco. Ou seja, eu não tenho o braço de alavanca, né? Então essa estaca não vai estar absorvendo os esforços provocados pela atuação do momento. Certo? Com blocos de 6 estacas, né, não tem muita variação, né? A opção mais interessante seria essa opção aqui, certo? E como que a gente vai dispor esse bloco? É mais interessante a gente colocar ele assim ou colocar ele rotacionado. Aí vai depender da intensidade dos momentos que estão atuando. Vamos supor que eu tenha um momento maior em torno do eixo X do que em torno do eixo Y. Nesse tipo de situação, é mais interessante eu trabalhar com o bloco conforme ele está sendo mostrado. Por quê? Porque quando o momento atuar aqui em torno do eixo X, eu tenho 3 estacas para cima e 3 estacas para baixo, né? Quando ele atuar em torno do momento, em torno do eixo Y, eu vou ter essas 2 estacas aqui nessa extremidade, né, fazendo o braço de alavanca com essas outras 2 estacas aqui, absorvendo o momento. Então, eu vou ter
uma, duas, três, quatro estacas absorvendo o momento em torno do eixo Y e 6 estacas absorvendo o momento em torno do eixo X, certo? Porém, se for o contrário, o que a gente faz? A gente rotaciona o bloco, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui é a intensidade entre o momento em relação a um eixo e a intensidade do momento em relação ao outro eixo, certo? A gente pode ter também blocos com 7 estacas, né? E semelhante à situação lá do bloco a analogia seria a mesma, né, do bloco com 5 estacas, né? Porque a gente tem uma quantidade ímpar de estacas trabalhando, né? E aqui, ó, observe que vai acontecer a mesma coisa para a segunda e para a terceira opção, né? Essa estaca central, ó, ela vai estar como ela está centralizada, ela não vai contribuir em nada com a absorção de momento, nem em torno do eixo X, nem em torno do eixo Y, certo? A gente pode trabalhar com blocos com 8 estacas, né? Então, assim como a gente viu lá para o bloco de 6 estacas, a gente vai dispor esse nosso bloco numa direção ou na outra, em função da intensidade do momento em torno de X ou em função da intensidade do momento em torno de Y, certo? Então, ó, quando a gente trabalha com estacas, a gente tem espaçamentos mínimos, né? Esse espaçamento entre uma estaca e outra, né? O nosso braço de alavanca, que a gente comentou várias vezes até agora, né? A gente tem que levar em consideração, sim, o momento fletor atuante. No entanto, né, eu tenho que respeitar espaçamentos mínimos. E esses espaçamentos, eles são tabelados, certo? Vou mostrar mais à frente para vocês essa tabela. Quando a gente fala desse espaçamento, a gente está falando tanto do espaçamento para estacas de um mesmo bloco, quanto para estacas de blocos vizinhos, certo? Então, essa distância D, ó, ela é válida para uma direção e para outra dentro de um mesmo bloco, ou para blocos que estejam próximos um dos outros, certo? Uma outra recomendação é em relação a como dispor como fazer esse nosso bloco em relação ao pilar, certo? Vamos supor que eu estou trabalhando com um bloco de 2 estacas. E o meu pilar é esse daqui. Qual que é mais interessante? Qual tipo de bloco é mais interessante eu fazer? Esse daqui ou esse? Só da gente observar, sem levar em consideração o momento fletor, né? Fazendo uma análise mais simplória, esse bloco aqui, com esse formato, ele tem um formato muito mais fácil de ser executado, né? E dá para a gente perceber, ó, que a gente tem um consumo de concreto, né? Aliás, a gente vai gastar muito menos material para fazer isso daqui do que para fazer isso daqui, né? Agora, levando em consideração o comportamento estrutural do bloco, né? E a capacidade de absorção dos esforços de momento. Se o meu pilar está disposto nessa direção, muitas vezes isso está indicando que o maior momento fletor atuante está aqui em torno do eixo Y. Então, se o maior momento atuante estiver atuando em torno do eixo Y, o que vai acontecer? É mais interessante eu trabalhar com esse bloco, né? Porque aqui eu tenho 2 estacas fazendo o braço de alavanca em relação a esse momento, o que não vai acontecer nessa segunda opção. Outra coisa, e que a gente só vai conseguir ser capaz de perceber mais à frente, é que o dimensionamento estrutural desse bloco vai ser muito mais funcional do que para essa segunda opção. Porque quando a gente vai levando em consideração lá as bielas de compressão, esse bloco aqui vai ter um comportamento muito mais adequado do que esse segundo. A distribuição de tensões, né, falando de forma simplificada para não entrar muito no assunto, que é assunto de um modo posterior, mas a distribuição das tensões ela vai ser muito mais adequada quando a gente estiver trabalhando com esse bloco do que quando a gente estiver trabalhando com um bloco com esse formato aqui, certo? E quando a gente tiver, ó, isso aqui pode parecer estranho, mas é uma situação relativamente comum. Muitas vezes, em função do meu projeto de arquitetura, eu vou ter que colocar um pilar próximo do outro. E às vezes esse pilar ele ficou tão perto um do outro que isso vai fazer com que eu não consiga colocar esses pilares em blocos diferentes, né? Eu vou colocar meu bloco lá nas dimensões mínimas que eu preciso e um vai ficar entrando dentro do outro.
Então, ó, se isso acontecer, eu posso colocar os dois pilares dentro de um mesmo bloco, né? Mas o que acontece? Ó? Se eu estiver trabalhando com essa opção aqui, né? Nada impede de eu trabalhar com essa opção, mas ela não é muito recomendável, né? Porque, ó, vamos imaginar aqui para poder simplificar a interpretação, que eu tenho somente cargas de compressão atuando tanto num pilar quanto no outro. Porém, observem que esses pilares eles estão excêntricos em relação ao eixo, em relação aos dois eixos do meu bloco, na verdade, né? Então, a carga axial que atua, por exemplo, segundo o CG desse pilar, vezes a excentricidade desse pilar, né, que é a distância do CG desse pilar para o CG do meu bloco, vai gerar momento, né? E eu tenho o pilar aqui e tenho o pilar aqui. Então, ó, o que vai acontecer? É um momento em torno do eixo longitudinal do meu bloco, né? Isso vai provocar torção, certo? Então, ó, a torção ela vai provocar efeitos indesejáveis no meu bloco, como, por exemplo, o efeito das tensões de cisalhamento, que eu consigo evitar somente mudando a geometria, né? Qual que é a vantagem dessa geometria aqui? Ó? A vantagem dessa geometria é que o CG dos meus pilares eles estão alinhados com o CG das minhas estacas, né? E os meus pilares eles não estão excêntricos em relação ao meu bloco. Então essa situação é muito mais recomendável do que essa primeira, certo? Quando a gente fala de blocos contínuos, e isso vai acontecer, por exemplo, em estruturas de contenção, né? Então imagina que eu tenho que fazer uma grande cortina de contenção. Muitas vezes essas cortinas elas são feitas por meio de estacas justapostas, né? Uma estaca bem junto da outra. Então essas estacas elas têm que essas estacas elas vão estar fixadas a blocos de coroamento, né? E como elas estão muito próximas, esses blocos muitas vezes são trabalhados de forma contínua. Só que o que acontece? É muito mais interessante eu ir interrompendo esses blocos, né? Eu ir fazendo blocos individuais, certo? Porque eu vou ter uma distribuição de esforços mais favorável, né? E eu também evito problemas como problemas relacionados à dilatação do concreto. Imagina que você tem um bloco extremamente extenso, né? E essa extensão ultrapasse, por exemplo, 30 metros, né? Quando você ultrapassa 30 metros de extensão em uma estrutura de concreto armado, você vai ter efeitos consideráveis de dilatação do concreto. Do concreto. Então, ó, por conta disso, é mais interessante você trabalhar com essa segunda opção aqui. Quando você tem estacas muito próximas uma das outras e trabalhando no mesmo alinhamento. Outra coisa que a gente tem que evitar é colocar os pilares alinhados, o CG do pilar alinhado com o CG da minha estaca, certo? É mais interessante a gente fazer uma distribuição onde o meu pilar ele fique apoiado diretamente sobre o bloco, né? E assim a gente consegue uma melhor distribuição do momento fletor, uma maior capacidade de absorção do momento fletor por parte do meu bloco de coroamento, certo? Então, por conta disso, ó, é mais recomendável a gente trabalhar com essa segunda opção aqui. E quando a gente tem blocos com momento, né? A gente viu ó, lá no primeiro slide né, que quando a gente tem somente o efeito da carga axial atuante, o que a gente faz? A gente como que a gente faz para poder conhecer a carga atuante de cada uma das estacas? Se a gente tem estacas de mesmo diâmetro, certo? E esse bloco ele transmite somente carga de compressão, a carga das estacas vai ser igual à carga atuante no pilar mais o bloco de coroamento dividido pela quantidade de estacas. Porém, se a gente tiver momento fletor, isso complica um pouquinho. Né? Essa distribuição ela vai ser diferente. Então, eu vou ter estacas recebendo cargas verticais maiores do que outras, certo? Porque o momento fletor ele vai ser capaz de aliviar ou aumentar essa carga vertical aplicada sobre cada uma dessas estacas, certo? E como que isso acontece? Ó? Vamos imaginar esse bloco aqui do exemplo. Vou aumentar o zoom aqui, até para que a resolução não está muito... Então, aqui nesse bloco, ó,
dá para a gente perceber que a gente tem momento em relação aos dois eixos, né? Vamos considerar aqui, ó, esse momento em torno de x. Aqui para esse momento em torno de x, o que vai acontecer? Qual que vai ser o efeito que ele vai provocar nas minhas estacas, né? Então, aplicando aqui a regra da mão direita, né? O polegar está apontando aqui para o sentido do eixo x, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Ele vai tender a comprimir as estacas inferiores, né? Ela está entrando aqui nas estacas inferiores e está aliviando as estacas da parte superior. Ou seja, esse momento em torno de x, ele tende a aumentar a carga vertical nessas 5 estacas aqui de baixo e diminuir a carga vertical nessas 4 estacas aqui de cima. Em relação a essa daqui, ele não vai surtir efeito, porque eu não tenho nenhuma distância aqui em relação a x. E o momento my? Ele está atuando, ó, ele está atuando aqui nesse sentido, né? Aplicando a regra da mão direita, a gente consegue perceber, ó, que ele está aliviando essas 4 estacas e está comprimindo essas outras, certo? Porque ó, ele está girando o bloco, está tendendo a girar o bloco assim. Então, se o bloco girar assim, o que vai acontecer? Vai levantar esse lado e vai comprimir o outro lado, certo? Em relação a essas duas estacas, né, o momento my ele não vai surtir efeito, porque não tem distância dessas estacas em relação ao eixo y. Então, qual vai ser a carga vertical que vai ser absorvida por cada uma dessas estacas? Então, vai depender da distância que elas estão, da forma como elas estão dispostas e da distância de cada uma delas em relação ao meu momento fletor, em relação aos meus eixos, aos meus eixos centroidais do meu bloco, certo? Então, ó, vamos imaginar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar uma estaca que esteja sofrendo o efeito da carga axial, do momento fletor em relação a y e do momento em relação a x, aliás, do momento atuante. Então, ó, vamos imaginar, por exemplo, essa estaca aqui que está numa extremidade, né? Então, o que vai acontecer com ela? Ó? A carga axial, a gente vai dividir igualmente, a carga axial devido à minha carga N, a gente vai dividir igualmente, a gente vai dividir essa carga pela quantidade de estacas de forma que a gente vai considerar uma mesma parcela para cada uma delas, certo? Então, ela vai já receber essa carga aqui devida a N, certo? Que vai ser N sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N sobre 9, certo? Porém, ó, o que está acontecendo? Ó? O mx ele está comprimindo mais um pouco, certo? Então, essa estaca ela vai receber N sobre 9 mais uma parcela de compressão devido ao mx, certo? E o my? Ó? O my ele está levantando para cá e está comprimindo para cá. Então, essa estaca ela vai receber também uma carga axial devido a esse momento my. Então, o carregamento nessa estaca vai ser influenciado tanto pela carga N, quanto pelo momento em X, que vai aumentar a carga nessa estaca, e também pelo momento em Y, que também vai aumentar a carga nessa estaca. Certo? E como que a gente calcula tudo isso? Então, ó, a gente vai calcular por meio do método por meio do método de superposição dos efeitos, né? Nada mais é do que uma equação que leva em consideração a flexocompressão, certo? A flexocompressão oblíqua, né? Porque eu tenho aqui momento tanto em relação a um eixo quanto em relação ao outro e também o efeito da minha carga axial. Então, ó, essa equação é dada por PI, né? Porque pode ser em relação à estaca P1, P2, P3, P4, né? A gente vai numerar cada uma dessas estacas, né? Que é igual a N, N maiúsculo, né? Que é a carga vertical suportada pelo bloco, dividido pela quantidade de estacas, certo? Mais ou menos. E por que mais ou menos? Porque depende do sentido de atuação do meu momento, né? Ou seja, se a minha estaca está para um lado ou para o outro daquele eixo que eu estou levando em consideração, my vezes xi sobre o somatório dos quadrados de xi vezes de xi ao quadrado.
E o que seria isso? Eu vou calcular os quadrados da distância, né, em relação das distâncias em x que eu tenho lá na planta do meu bloco, né, e vou somar tudo isso, né? Então, para todas as estacas do meu bloco, eu vou calcular o quadrado da distância em relação ao meu eixo centroidal e vou fazer o somatório, certo? E um procedimento análogo a gente vai considerar aqui nessa outra parcela, onde eu tenho que o mx vezes iy sobre o somatório de yi ao quadrado, certo? Então aqui vai ser o somatório dos quadrados das minhas distâncias em y, né? Eu verifico todas as distâncias que eu tenho em y, na direção y, faço os quadrados dela, né? E faço o somatório de cada uma delas, certo? Então dessa forma, a gente consegue calcular a carga em cada uma dessas estacas, certo? E vamos supor que eu esteja fazendo um dimensionamento onde eu queira padronizar tanto a seção da minha estaca, né, que a gente viu que inclusive é uma recomendação, quanto a profundidade, né? É muito comum a gente trabalhar com blocos com estacas de mesma profundidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, a gente pode calcular o esforço em cada uma dessas estacas, um esforço P, né? E verificar qual estaca que está mais solicitada. E a gente verifica para a estaca mais solicitada e faz o dimensionamento em função dela, certo? Padronizando assim o dimensionamento das minhas estacas dentro do meu bloco, certo? Então, vamos observar aqui a tabela 2, né? A tabela 2, ela traz alguns valores orientativos, né, para o projeto de estacas escavadas, tá? Então, o que traz essa tabela? Ela traz o diâmetro, né, diâmetros comuns de estacas escavadas, né, de 80 a 180. Então, observem que normalmente não se trabalham com diâmetros muito elevados. E a distância D entre elas, certo? E em função do diâmetro, a área em centímetro quadrado e o perímetro em centímetro quadrado. É interessante a gente trabalhar com essas tabelas, principalmente quando a gente faz o dimensionamento à mão. Então, vamos supor que eu vou fazer uma tentativa com uma estaca de 80 centímetros. Eu não preciso ficar toda hora calculando o diâmetro, calculando a área, até porque esse dimensionamento ele é iterativo. Muitas vezes você vai ter que fazer várias tentativas até você chegar na solução final. Então, você ganha tempo aqui utilizando esses valores que são disponibilizados aqui na nossa norma, né? E aqui a gente tem a gente tem um pré-dimensionamento, né, em relação à resistência do solo, né? Então, em relação a resistência do meu solo, a tensão admissível do meu solo, por exemplo, para 3, para 4, para 5 MPa, eu posso estimar qual a carga máxima em kN, certo? Em função da resistência do meu solo e em função do diâmetro, certo? Então, vamos supor que eu verifiquei que a tensão admissível do meu solo é igual a 4 MPa, né? E eu quero trabalhar com um diâmetro de 120. Então, um pré-dimensionamento em relação a esse esforço seria 4.500 kN, certo? Pessoal, então, na próxima aula, a gente vai resolver alguns exercícios, né? Eu vou pedir para vocês entrarem em contato comigo, caso vocês tenham tido alguma dúvida em relação à aula de hoje, né? Para a gente poder resolver os exercícios de forma mais tranquila, né? De forma que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida lá para trás. E vocês perceberam que é muito importante a gente entender a teoria, né? Tanto para você poder resolver os exercícios, né? E mais ainda para quando vocês estiverem trabalhando com projetos reais. Porque vocês viram que, por exemplo, aqui para quando a gente tem um bloco com várias estacas, só o fato de eu rotacionar o meu bloco, eu posso aumentar muito a resistência dele, né? Então é importante a gente entender cada uma dessas informações que a gente viu aqui na aula de hoje, né? Para a gente poder aplicar de forma correta quando a gente estiver fazendo esse tipo de dimensionamento, certo? Então por hoje é só. Até a próxima.